Cruzeiro, a nossa primeira entrevista desta terça-feira, recebendo o chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, e Deus é generoso nesse rolo todo, mandou um flamenguista também para equilibrar a situação. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Marcela, boa tarde a todos aqui no estúdio, a todos que também nos escutam e que nos assistem pela CBN, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O professor está todo que ganhou do Flamengo na Copinha o Cruzeiro e a gente está aguentando com humildade. Não, pois é, mas não começou ainda, né? A Copinha é só um termômetrozinho aí, mas esse ano vai ter muitas glórias e muitas vitórias pro Flamengo. Aguardamos. Achei que você ia falar, oremos. Não, eu ia falar assim, o Washington, o Tite tá lá, vamos aguardar. o Fábio também é contra o Tite? Não, eu tô com fé, eu era, mas agora que ele virou flamenguista, eu tô com ele. Olha aí, um exemplo a ser Desistiu seguido. do Flamengo depois que o Tite foi pra lá. Ele mudou de opinião com o Tite, mas não abandonou o Flamengo, tá vendo, Washington? Agora quando a gente fala que ele é Flamengo, ele fala, não, eu tô Tite. Tá vendo? Não tá mais no Flamengo. Secretário, obrigado por conversar conosco. Essa terça-feira, onde a gente vai sanar muitas dúvidas também, conversar com você. Manda para cá a sua pergunta direto para o Fábio Garcia, 99803-5580. E é inevitável que a gente peça ao secretário para fazer um balanço, não é, professor, do seu desempenho. Teve coletiva semana passada, o governador apresentando ali a continuidade do seu trabalho. Mauro Carvalho segue também ali se dedicando aos negócios empresariais. Então vamos começar fazendo um balanço, início de ano também, antes da gente entrar na pauta de ano eleitoral, nesse movimento também de Cuiabá, muita gente revoltada com questão de lixo, a cobrança na taxa de água, de lixo na conta de água. Tem muito movimento acontecendo, mas vamos começar com esse grande balanço, por favor, secretário. Como terminou e como começamos. É isso. Na verdade é uma continuidade, né? Eu assumi a Casa Civil em substituição temporária ao secretário Mauro Carvalho. Ele foi alçado ao Senado, no lugar do senador Wellington Fagundes, que se afastou para fazer uma cirurgia, e o governador me chamou para assumir a Casa Civil. Eu sempre disse, João, desde que eu cheguei à Casa Civil, que o meu trabalho era dar continuidade, em especial a essa relação muito respeitosa e harmônica que hoje está constituída no Estado do Mato Grosso entre todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas. Quer dizer, você não tem um Estado onde as instituições estejam brigando entre elas. O que você tem é um Estado com as instituições numa relação muito harmônica, e isso ajuda muito a que a gente possa focar as nossas energias, ações, para levar o investimento, as ações, as políticas públicas na ponta para atender o cidadão. Portanto, o maior desafio da Casa Civil era, obviamente, desde o ponto de vista de relação institucional, era continuar com esse clima muito respeitoso e harmônico que foi construído ao longo de muito tempo pelo secretário Mauro Carvalho e pelo governador Mauro Mendes. E também desde o ponto de vista da Casa Civil para dentro do governo, do ponto de vista de administração, de gestão, já que a Casa Civil também tem esse papel interno do governo de fazer a relação entre as secretarias, ela dialoga com todas as secretarias, é dar eficiência máxima às ações do governo. O que quer dizer isso? Fazer as coisas acontecerem na maior velocidade possível, com o menor tempo possível e com o menor custo possível. E isso foi o que a gente tentou fazer durante os primeiros 6 meses que eu tive como chefe da Casa Civil. Quando chegou o início desse ano, o Mauro Carvalho decidiu não reassumir a Casa Civil, decidiu ir cuidar da sua família, cuidar das suas empresas. Ele tem uma empresa, um grupo de empresas hoje muito grande, com muitas filiais no Brasil afora, e ele aproveitou esse período que ele ficou entre saindo do Senado e não voltou para a Casa Civil para dar uma visitada nas empresas, e ele viu, na verdade, que a empresa dele estava crescendo muito e precisava dele. Uhum. Isso é muito compreensível para alguém que não vive do dinheiro público, não vive do dinheiro da política. E ele decidiu ficar mais com sua família e tocar seus negócios. E o Mauro, como uma decisão de gestão a mais normal possível, a menos traumática possível, fica Fábio, continua com esse trabalho até que a gente defina Cuiabá. E foi esse o tom da coletiva que o Mauro deu aí para anunciar a minha continuidade como secretário-chefe da Casa Civil e a saída do Mauro Carvalho. A Gisela continua ocupando... Sim, a Gisela continua como deputada federal. Sim. Até, a priori, até o meu retorno à Câmara Federal. Já houve aprovação da LOA, né?
Sim, aprovamos Teve... no início desse Isso. ano, né, a sessão especial da Assembleia para aprovação da lei orçamentária do Estado de Mato Grosso. Em termos de investimento, o que ela traz de novo? Que nós não A gente tínhamos vai e passa a continuar ter? com um grande ritmo de investimento. A LOA, ela garante um patamar de investimento próximo aí de 18% da receita corrente líquida. A gente ainda agregou na aprovação, separado da LOA, um financiamento para investimento em infraestrutura de 1,5 bilhão de reais, com uma taxa muito atrativa para o governo do Estado de Mato Grosso. Quer dizer, o que a gente está tentando garantir para a sociedade é que esse ritmo grande de investimento que Mato Grosso está tendo, ele vai ser continuado, né? Para que a gente dê continuidade a todas essas obras que a gente está fazendo, por exemplo, duplicação da BR-163, por exemplo, a estadualização da BR-174, que virou MT-174, que tem obra em andamento, todas essas estradas. A gente já fez 3.500 quilômetros de estrada asfaltada, já foram entregues, a gente tem mais 1.500 em andamento, a gente deve terminar o governo aí com quase 6.000 quilômetros de estrada feitas, pavimentadas, que é recorde. A gente tem recorde de investimento nacional. O Estado de Mato Grosso é o estado que mais investe em todo o Brasil quando a gente pega a proporção do investimento com a proporção do que arrecada. Quer dizer, a gente está sendo capaz de transformar o dinheiro do cidadão em investimento com muita eficiência. Nós somos número 1 do Brasil em investimentos. E isso é muito importante, porque, na verdade, faz com que o dinheiro do cidadão, de fato, retorne para ele como uma política pública eficaz, né, que dá resultado para a sociedade. Vamos primeiro falar de investimento, depois a gente fala de política, né? Vamos primeiro no Vamos lá, vamos falar de gestão um pouquinho. Falar de gestão um pouco essa questão. Faz todo sentido. Está com um probleminha aí a questão de licenças ambientais para a ferrovia Rondonópolis-Cuiabá. Como que o governo está agindo aí? Na verdade, a prefeitura de Rondonópolis iniciou um debate tentando impedir a passagem pela ferrovia ali no município de Rondonópolis para chegar. É bom que as pessoas que estejam nos escutando entendam. Essa ferrovia, ela está parada em Rondonópolis há muito tempo. A despeito de que a licitação original, João, você conhece muito bem, ela já previa a chegada desses trilhos até Cuiabá. Né? Mas esse contrato nunca foi cumprido. Então o governador Mauro Mendes, quando entrou, ele fez uma licitação estadual e a primeira concessão estadual de ferrovia do nosso país, exatamente para destravar isso e permitir que esses trilhos saiam de Rondonópolis. Eles passem por Primavera, eles passem por Campo Verde, eles passem por Nova Brasilândia, eles passem por Nova Mutum, eles chegam até Lucas do Rio Verde, e ali em Campo Verde, entre Campo Verde e Brasilândia, ele vai derivar e finalmente chegar até Cuiabá, Várzea Grande, aqui na região metropolitana. Portanto, essa é uma obra que garante que esses trilhos cheguem até a nossa capital, que é um sonho nosso de muito tempo para a gente ver a reindustrialização da nossa região metropolitana. Portanto, impedir essa grandiosa obra é um erro histórico para Mato Grosso. Sim. O prefeito Zé do Pátio teve esse movimento lá em Rondonópolis de poder tentar impedir a passagem dessa ferrovia. Como ele não tinha, na verdade, desde o ponto de vista de gestão municipal, não poderia, né, houve então um decreto legislativo aprovado pela Assembleia Legislativa para cancelar a licença de instalação que foi otorgada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente para essa ferrovia. Esse decreto legislativo foi aprovado, foi sancionado pela Assembleia, né? E o governo do estado, portanto, entrou com mandato de segurança no Tribunal de Justiça, que já foi apreciado, e esse decreto legislativo foi derrubado. Sim. Portanto, as obras continuam. E também nós entramos no Supremo Tribunal Federal, o governo do estado, com um ADPF, para que a gente possa resolver definitivamente essa celeuma com relação ao licenciamento ambiental da ferrovia. Exatamente para a gente garantir que esses trilhos possam chegar até aqui a região metropolitana de Cuiabá, até a nossa querida capital, e também trilhar esse caminho do Médio Norte, chegando até Lucas. A Rumo tem um calendário com previsões, né? Até inclusive ali com uma diferença de 2, 3 anos, dependendo da situação. Esse atraso, esse problema pode gerar atraso ou não vai acontecer? A princípio, esse problema, a obra quase que não chegou a ser paralisada, porque a ação do governo foi muito rápida,
no momento que houve a aprovação do decreto legislativo, no mesmo dia que ele foi publicado, nós ingressamos com a ação. Isso foi numa sexta-feira, na segunda ou terça-feira a gente tinha a decisão tomada da desembargadora. Portanto, não houve aí paralisação completa das obras, desmobilização que justifique, no meu ponto de vista, qualquer pleito futuro da Rumo de atraso na entrega do que ela está previsto no contrato. Essa agora vamos dividir em duas. Vamos falar primeiro do parque e depois falar da estrada. O Parque Chapada dos Guimarães. O governo vai conseguir trazer para o Estado? Como que está? Vou complementar um pouquinho, porque a gente tem acompanhado essa intenção de estadualizar e também diante desse cenário, o secretário do Portão do Inferno, eu já ouvi também pronunciamento do governador que ia descartar diante dessa dificuldade aparente, como é que está o entendimento, e o senhor tem acompanhado de perto a evolução, eu acompanhei a audiência pública na Assembleia, tinha um conflito ali de opiniões, seria um túnel, não seria, também a evolução desses trabalhos, o senhor tem novas informações? Tá, vamos lá. Primeiro é importante a gente nivelar até com todo mundo que está escutando o que está acontecendo com o nosso Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. O governo federal, este que está agora e também o anterior, tomaram a decisão de privatizar ou concessionar o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães através de um contrato, né, que seria delegado a uma empresa privada, iniciativa privada, a concessão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães por 30 anos. Portanto, este governo que está aí já tentou por 2 vezes privatizar o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. E nós, do governo do estado, por 2 vezes, na justiça, impedimos que essa concessão acontecesse. Então, a alternativa que o governo federal está vendo para a Chapada é privatizar por 30 anos o parque, cobrando do cidadão que queira entrar no Parque da Chapada dos Guimarães até R$100 por pessoa. É isso que o governo federal está tentando fazer com o Parque Nacional Chapada dos Guimarães. Que era a mesma proposta do governo federal passado. Que era a mesma proposta do Bolsonaro, é a mesma proposta do governo Lula. É o mesmo edital. Né? A gente conseguiu paralisar, derrubar na justiça na época do Bolsonaro e nós estamos conseguindo até o momento derrubar isso na justiça no governo Lula. Sim. Eles já tentaram por 2 vezes e nós conseguimos por 2 vezes uma decisão que não permitia que essa concessão acontecesse. Em contrapartida a essa privatização, o que o governo está oferecendo? Me delega este parque, eu quero fazer R$200 milhões de investimento e não quero cobrar nada do cidadão mato-grossense ou de qualquer pessoa que vá até o Parque Nacional Chapada dos Guimarães. Eu quero somente estruturar o parque para que ela seja um bom destino para as pessoas que queiram visitar a Chapada. É isso que o governo do estado está tentando. Convencer o governo federal que isso é muito melhor para os mato-grossenses e para a Chapada do que privatizar por 30 anos, permitir uma cobrança de R$100 e o contrato obriga apenas um investimento de R$18 milhões. Quer dizer, quando você compara... 18 em 30, né? 18 em 30. Então, quando você compara as duas propostas, a iniciativa privada vai investir R$18 milhões em 30 anos. A outra, o governo do estado do Mato Grosso vai investir R$200 milhões em 4 anos. Aí, a proposta do governo federal é: vou privatizar e permitir uma cobrança de R$100. O governo fala assim: eu não quero cobrar nada. Eu quero entrada gratuita. Então, quando você olha desde um ponto de vista do interesse público, é lógico que a proposta do governo do estado é muito melhor para os mato-grossenses, para os brasileiros e para a Chapada. A gente conhece as pessoas que vão até Chapada dos Guimarães e a gente sabe que essas pessoas não têm condições de pagar R$100 cada pessoa para entrar. Uma família com 5 pessoas são R$500 para ir lá passar um dia na Chapada dos Guimarães. Boa parte das pessoas que vão ter condições de pagar é nada. Exatamente. Que é o único João, local que ele consegue ir muitas vezes de carona. Então é uma falta de desconhecimento, para mim é uma falta de respeito com o cidadão mato-grossense. E pior, João, Marcela, o edital ele trata os mato-grossenses de forma desigual. Para você ter uma ideia, o edital permite um desconto de até 75% para quem mora em Cuiabá, Várzea Grande e na própria Chapada. Mas o cidadão que mora em Santo Antônio de Verger tem que pagar R$100. O cidadão que mora em Acorizal tem que pagar R$100. O cidadão que mora em Barão do Melgaço, para ir para Chapada, tem que pagar R$100. Isso é um desrespeito com os mato-grossenses. Por que um cidadão que mora em Santo Antônio de Verger tem que pagar mais do que um cidadão que mora em Várzea Grande para entrar na Chapada dos Guimarães? Isso é inaceitável.
E a gente já levou isso ao conhecimento do Poder Judiciário, porque nós vamos usar todas as nossas forças para impedir com que essa licitação, que a gente entende que é uma licitação danosa para o cidadão mato-grossense, ela aconteça. Se não estou enganado, esse edital é de 2001, né? Foi no governo Bolsonaro, 2021. Pode ser. Acho que é 2000. Ele começou no governo Bolsonaro de forma impressionante. O governo Lula deu continuidade absoluta ao edital e a intenção de privatizar. É o mesmo edital. O mesmo edital. E lá a gente consegue explicar mais ou menos o que aconteceu. O edital não era só o Parque Chapada, era vários parques, né? E essa empresa que ia ganhar de graça e cobrar dinheiro, ganhou quase tudo que foi local. E uma das grandes financiadoras de tantas outras coisas. Mas e agora? Qual que é o interesse? Já dá para identificar? Vou pedir para segurar a resposta, porque está na hora do repórter CBN. Fábio Garcia já conhece o ritmo aqui. As principais notícias do país a cada meia hora. Daqui a pouco a gente volta com essa resposta e outras. É só você mandar a pergunta para cá, 99803-5580. E é claro que a gente fala também de política em ano eleitoral. É daqui a pouquinho, você não saia daí. 6 de janeiro de 2024, o nosso convidado, o chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. Antes do repórter CBN, o Fábio estava fazendo uma explanação tão importante para o senhor, a senhora compreender aí a situação do Parque de Chapada dos Guimarães. E antes da nossa pausa tradicional, o professor fez uma pergunta em respeito a você que ligou o rádio agora. Eu vou pedir para o professor João Edson repetir e a gente dá continuidade, dá tempo de você participar. Está conversando aí no WhatsApp, tem alguma dúvida, quer falar direto com o secretário-chefe da Casa Civil? Manda para cá, 99803-5580. Para a gente ganhar tempo e avançar, como a gente continuou conversando no intervalo, né? Já vou repetir a pergunta e a resposta do Fábio, que é bastante simples, a gente já ir para outra questão. O faleiro do intervalo. Eu perguntei o seguinte, no governo passado, no governo do Jair Bolsonaro, essa empresa que estava envolvida aqui em Cuiabá, que chegou até ganhar de forma ilegal, né? Ele ganhou em vários locais no Brasil. Aliás, ganhou todas as licitações no Brasil. E a gente sabia o motivo, que ele tinha envolvimento financeiro, financiamento de campanha, um punhado de coisa. A minha pergunta era, e nesse governo, que é um outro governo, uma outra situação, por que continua exatamente do mesmo jeito? Qual que é a ligação? O Fábio já disse que não chegou, ninguém está sabendo e ele não sabe em relação a isso. Então, Fábio, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Para mim é incompreensível diante da proposta que o governo do estado fez, para mim é incompreensível essa decisão do governo federal. Então eu não consigo saber quais são os reais interesses que eles têm por trás dessa estadualização, dessa privatização, na verdade, dessa privatização do Parque Chapada dos Guimarães. A única coisa que eu sei é que a proposta do governo atende muito mais o interesse dos mato-grossenses e o interesse público do que a proposta que o governo federal quer levar a cabo. E a proposta deles, inclusive, ela cria um baque no turismo mato-grossense. Chapada é muito importante no processo de turismo. E turismo só existe onde o acesso permite conforto. Onde não tem conforto, é só a gente olhar que no montanhismo tem pouca gente indo porque não há conforto. Você vai nos termais, lugar, porque tem conforto. As pessoas precisam disso, precisa ser bem acolhido. E do jeito que está a Chapada não é bem acolhido. Secretário, para fechar essa pauta, acompanhando a Assembleia, o presidente do TCE, o conselheiro Sérgio Ricardo, falou que no entendimento dele poderia, porque não tem impedimento, soluções a curto prazo já serem direcionadas pelo sofrimento dos comerciantes, a dificuldade de acesso. Nesse sentido, a curto prazo, algum caminho pós essa audiência pública foi tomado, a evolução dos trabalhos? O senhor tem essa atualização para a gente? Aí já em relação ao Portão do Inferno. Específico ao Portão do Inferno, é isso. Existe um trabalho em andamento emergencial para poder dar estabilidade àquele paredão do Portão do Inferno e também para poder retirar as rochas identificadas como vulneráveis, aquelas que podem cair, rolar e provocar um acidente no Portão do Inferno. Esse trabalho está sendo realizado através da implantação de uma manta com tirante, com concreto projetado para poder segurar essa tela lá e também identificação das rochas para a gente poder tirar e liberar o trânsito ali naquela região do Portão do Inferno o mais breve possível. E também, ao mesmo tempo, o governo vem trabalhando numa solução definitiva e estruturante para o acesso a Chapada dos Guimarães, né? Que seria, na verdade, a gente está fazendo o estudo de engenharia de valores e técnico para ver quais seriam as possibilidades, né? Uma travessia através de uma ponte estaiada,
através de um viaduto ali próximo ao Portão do Inferno, ou através de um túnel ali pelo Portão do Inferno. Estamos estudando também engenharia de valores para estudar também a MT-030. Quer dizer, essas soluções estão sendo analisadas pela Cinfra, pela Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa trazer uma solução definitiva a Chapada dos Guimarães. Eu acredito que a Chapada dos Guimarães mereça uma estrada duplicada inteiramente de Cuiabá a Chapada dos Guimarães. O fluxo é muito grande, é uma estrada muito importante, muitos mato-grossenses transitam nessa estrada. A duplicação traz rapidez e também traz segurança a todo esse fluxo. Portanto, eu acredito que nós, mato-grossenses, devemos trabalhar pela duplicação da estrada Cuiabá-Chapada. Agora a gente precisa avaliar qual que é a melhor alternativa para duplicar. Mas eu não abriria a mão da duplicação Cuiabá-Chapada. Perfeito. Duplicação salva vidas, não podemos esquecer disso. E aí, isso é um ponto muito importante. E a gente tem prova disso, que é Cuiabá-Rondonópolis. Exatamente. Né? Que morria de é outra vida. Era um caminho vida. semanal para mim, ali mudou completamente a vida. A gente pode já falar de taxa de lixo, da suspensão, professor? É um assunto que o nosso ouvinte aqui já recebeu umas 30 mensagens a respeito. É uma mudança drástica, mas vamos para o lixo. Vamos para o lixo. De Chapada para o lixo. Depois a gente volta para a estrada e perguntar da 163 também. Eu vou até dar um alô aqui, mas é porque tem muita gente mesmo perguntando, dizendo o posicionamento dele, da suspensão, da dúvida também que a gente sanou. Só lembrando que muitas pessoas podem fazer confusão. A taxa de lixo é uma taxa municipal. Né? Isso. O Fábio é secretário-chefe da Casa Civil Estadual. E os entes federados, no caso, são autônomos em quase tudo, inclusive nas questões municipais. Para o pessoal não confundir, senão daqui a pouco dizendo que o Fábio que aumentou a taxa de lixo. Não, com certeza. Deixa eu dar um alô para as pessoas entenderem de forma mais simples, quem está cobrando a taxa de lixo é Emanuel Pinheiro. Isso. E eu trabalho no governo Mauro Mendes. Isso. Eu acho que as pessoas entendem bem essa diferença, né? Pronto. Quem pergunta aqui, ó, o Pedro, a Tainá, a Thaís, o Lauro, a Camila, o Rodrigo, e porque o senhor se posicionou também nas suas redes sociais, observando todo esse movimento, como é que o senhor faz essa leitura, aumento, suspensão? Agora também levar a sua opinião política é muito importante para quem está nos acompanhando. Não, sem dúvida. Quando veio o aumento abusivo, já diga-se de passagem, da taxa de lixo, né, a gente fez um diálogo com o órgão que é o PROCON, né, de proteção ao consumidor, que é vinculado ao governo do estado, né, para analisar esse aumento. E nós identificamos, através do PROCON, dois grandes problemas. Primeiro, o aumento abusivo, quer dizer, 220% sem uma justificativa clara, sem melhoria na qualidade do serviço público. O gestor não pode simplesmente taxar o cidadão da forma que ele quer. Existe a necessidade de uma justificativa e de uma contrapartida adequada para aquela taxa. Portanto, nós entendemos que era abusiva essa cobrança. E também ela veio com uma ilegalidade. E qual era? Colocar a cobrança da taxa de lixo junto da cobrança de água na mesma fatura, impedindo, portanto, que o cidadão possa ter a opção de não pagar uma das duas contas. Em especial, aí está falando não pagar a taxa de lixo. Quase que obrigando ao cidadão, se você não pagar o lixo, você fica sem água também. E isso é absolutamente ilegal. Sim. Portanto, o PROCON, né, dentro da sua atribuição, determinou a suspensão da cobrança diante dessas duas ilegalidades. A abusividade, aumento exorbitante sem a necessária contrapartida justificativa, e também a inclusão da taxa de lixo em conjunto da taxa de água. Hoje, a Águas Cuiabá já informou a suspensão da cobrança. O que a gente precisa agora é transformar essa suspensão da cobrança em definitiva, para que não fique essa dúvida para o cidadão, essa insegurança para o cidadão cuiabano. Mas será que vai voltar? Será que não vai? E aí a Câmara dos Vereadores ajuda nesse ponto, porque eles votaram por unanimidade e aprovaram, na verdade, o cancelamento deste aumento da taxa de lixo. E também o Poder Judiciário, obviamente, já foi provocado, e eu acredito muito que o Poder Judiciário jogará uma pá de cal em cima dessa discussão, e a gente não terá esse aumento tão pretendido pelo Emanuel Pinheiro na taxa de lixo de Cuiabá. Todos respondidos aqui, devidamente explicado. Acredito que não resta nenhuma dúvida a respeito, não é, professor? E quanto ao BRT, secretário? Porque a gente acompanha essa celeuma desde 2013, que era o VLT, depois parou. O governo Pedro Taques passou dizendo que ia retomar as obras. Primeira gestão do Mauro Mendes, ele disse que ele ia estudar qual seria a melhor alternativa, até que ao final veio
a opção pelo BRT. E agora, chegando em Cuiabá novamente, tem esse problema com as licenças com a prefeitura, existe essa relação conturbada com a prefeitura. Como que está dentro do governo esse destravamento para o BRT aqui em Cuiabá? A licença está emitida, a licença foi feita, a licença está vigente, está válida, as obras estão dando sequência em Várzea Grande e em Cuiabá. O governo do estado não irá solicitar a paralisação das obras do BRT, a menos que a justiça assim o determine, o que não fez. Portanto, essas obras continuam, o BRT continua sendo implantado em Várzea Grande e em Cuiabá. Houve uma recomendação para que aguardasse esse período, o que não é uma determinação e por isso segue, é isso, secretário? Exatamente, é uma recomendação de uma promotora do Ministério Público, mas as obras seguem, é somente recomendatório. O governo, ao analisar toda a documentação, nós nos certificamos mais uma vez que a licença ambiental está vigente, está em vigor, nos permite dar continuidade à obra e, portanto, as obras continuam. A população vai ficar muito feliz se tiver os dois. Termina o BRT, depois faz o VLT. Eu acho que a população vai ficar feliz se tiver um dos dois funcionando. As pessoas estão cansadas, as pessoas querem um modal de transporte que funcione entre essas duas cidades. É isso que as pessoas querem. 8 anos estão esperando a inauguração. Exatamente, João. É para ter inaugurado, nós estamos em fevereiro, é para ter inaugurado em junho de 2014. As pessoas não aguentam mais esse debate. As pessoas querem um transporte efetivo funcionando entre Cuiabá, Várzea Grande, essa cicatriz toda consertada aqui na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, um modal eficiente que funciona, é isso que as pessoas querem. Fábio, vou falar um pouquinho de questões sociais. Mato Grosso é tido como um estado rico, né? Devido ao número de população, o PIB, e nós sabemos que existe alguns nichos realmente de prosperidade em Mato Grosso. Tanto que a nossa taxa de desemprego, né, é abaixo da média estabelecida mundial, que seria a boa 4,2, 4,5. A nossa é menos de 4, né? Até que não é bom, porque termina faltando gente para trabalhar. Só que ela não é a realidade de todos os municípios. E ontem, né, o governo federal aprovou para as indústrias um valor significativo, 300 bilhões para a indústria, né? Dentro do planejamento de governo, nós temos alguns municípios com muita dificuldade. Mesmo em Cuiabá existe desemprego, né? Existe alguma coisa que o governo vai pensar sobre isso? Já está pensando sobre isso, como você que conhece também um pouco da questão da indústria? Não, pois é, João. Mato Grosso é hoje o estado com menor taxa de desemprego do país. Portanto, isso é uma sinalização da forte economia do estado. Infelizmente, esse desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso não chegou a todos os 141 municípios. Nós temos alguns municípios que nós efetivamente temos problemas sociais e temos problemas de pobreza. Vou dar um exemplo: Barão de Melgaço. Sim. Barão de Melgaço é um município que está inteiramente dentro do bioma Pantanal, aonde grande parte da sua população, quase 30%, ela vive da atividade pesqueira, por exemplo. E é o município hoje um dos mais pobres, com menor IDH do estado de Mato Grosso. E na região metropolitana. Dentro do Pantanal, que em estar neste bioma impõe uma série de restrições. Por exemplo, uma indústria implantada dentro do Pantanal mato-grossense terá certamente muita dificuldade de ter seu licenciamento ambiental e seu funcionamento aprovado, porque o próprio bioma Pantanal impõe essas restrições. Então, portanto, qual é a saída para esse município? Nós acreditamos que a saída é turismo. Por isso que o governo do estado, lá em Barão, assim como Santo Antônio de Vergera, assim como São Félix do Araguaia, assim como municípios Cáceres, nós estamos construindo infraestrutura turística, né? Construindo o pier lá no Rio Mutum, construindo também a orla ali em Barão de Melgaço, a orla em Santo Antônio de Vergera, a orla em São Félix do Araguaia, porque a gente acredita que o turismo pode ser sim uma fonte de emprego e renda para essa população de Barão. Eu tenho uma experiência de vida, João. Eu tive a oportunidade de ser contratado por uma empresa espanhola para trabalhar por 3 anos quando eu trabalhava como executivo de grandes empresas. E eu fui contratado por essa empresa e fui mandado para trabalhar na Espanha. A Espanha, a principal fonte econômica da Espanha é o turismo. O turismo, ela é a maior área econômica de toda a Espanha.
O turismo na Espanha, ele está todo alicerçado, né, no seu patrimônio, na preservação do patrimônio histórico e cultural. Mas é a principal fonte de emprego, a principal fonte de renda da Espanha. Portanto, isso prova a capacidade que tem o turismo de gerar emprego e distribuir renda. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Pantanal é um bioma único no mundo, que precisa ser, primeiro, preservado, mas precisa também ser um produto turístico que seja capaz de atrair o turista e que seja capaz de gerar desenvolvimento, emprego e qualidade de vida para as pessoas. E aí essa é a visão do governo do estado do Mato Grosso, do governador Mauro Mendes, da gente poder, através do turismo, levar desenvolvimento econômico para essas regiões. Então nós temos problemas? Temos. Sim. Temos em Barão, temos em Santo Antônio de Leverger, temos em alguns outros municípios ali, onde o agronegócio não chegou e onde a gente tem grandes restrições ambientais que impedem o desenvolvimento econômico. E aí, para esses municípios, a saída talvez não esteja na indústria da chaminé, mas esteja na indústria do meio ambiente, que é o turismo. Falando em indústria da chaminé, a ZPE de Castres conseguiu nascer, né? Finalmente, né? Só que quase nasceu atrasado, né? A perspectiva econômica dela lá, quando ela foi gerada, era uma, o mundo era outro, né? Uhum. E hoje. E o que está sendo pensado para que a ZPE não seja apenas o fator, nós criamos uma ZPE porque o pessoal não foi enrolando, teve tantos problemas. E agora fazer o que com ela? Como que está pensando a questão da projeção dela e da importância dela para a região, que é uma região toda? Aquela região ali tem 500 mil habitantes, uma região ampla. A ZPE, para que todo mundo possa entender, ela é o que se chama de zona de processamento e exportação, né? Ela é uma área, né, onde você tem ali naquela delimitação daquela área, naquele terreno grande, vamos dizer assim, uma isenção fiscal para todas as empresas que ali cheguem, ali se instalem, para que elas possam produzir ali e exportar dali. O primeiro grande modelo brasileiro é a Zona Franca de Manaus, né? O que agora, João, o que acontece com a ZPE é que agora, com a aprovação da reforma tributária, sim, pensa bem, a reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional, ela praticamente transforma o Brasil todo numa ZPE. Exato. Porque ela desonera por completo a exportação. Toda a cadeia da exportação, ela é completamente desonerada. Era um conceito que já existia na Constituição desde a Lei Candir, mas depois a gente foi complicando o nosso sistema tributário e a gente foi colocando o ICMS para dentro, mais imposto para cá, as empresas já não conseguiam se creditar de todo o imposto que ela pagava, então essa exportação no Brasil deixou ao longo do tempo de ser desonerada. A reforma tributária, ela chega e fala assim, não, agora a gente vai limpar nosso sistema tributário e o conceito da Lei Candir vai prevalecer, exportação desonerada. E é o mesmo conceito da ZPE. Zero de imposto para exportação. Portanto, a gente precisa realmente, diante da aprovação da reforma tributária, repensar um pacote de incentivo para que a ZPE se torne de fato uma área atrativa para fazer investimento, para que as empresas possam ali aportar. 15 horas 23 minutos. Deixa eu só responder o nosso ouvinte, que a gente está com muita pergunta e a gente tem uma demanda, tem uma segunda entrevista ainda nessa terça-feira. No final, manda para cá 99803-5580. A gente coloca a sua pergunta aqui direto para o secretário-chefe da Casa Civil. Quer fazer dos ouvintes? Tem aqui dos ouvintes, eu estou tentando deixar compacto. Um abraço para você que está prestigiando, porque a gente não vai ter tempo de falar o nome de todo mundo, mas de forma geral também, muita gente pedindo para ouvir as suas observações com relação à saúde em Cuiabá. A gente sabe que tem um TAC, a gente também viu você visitando, acompanhando muito de perto a situação na saúde, segue assim acompanhando o secretário e também a situação do TAC. Eu tenho aqui ouvintes dizendo, Marcela, eu li a respeito que já tem aí irregularidades, se o secretário está acompanhando, inclusive a dona Valéria está parabenizando o seu trabalho. Então vamos falar de saúde antes da gente entrar na pauta política, que tem muita gente aqui também já com esse faleiro de pré-candidato. Vamos lá. Então, com relação à saúde, todo mundo sabe que infelizmente a saúde de Cuiabá, ela estava numa situação absolutamente caótica, com falta de remédio, com falta de médico, com raio-x não funcionando, o que fez com que o Ministério Público provocasse o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça determinasse uma intervenção na saúde pública, deixando muito claro o que a intervenção deveria fazer, né?
o ato de intervenção, ele determinava a intervenção, retomar o raio-x, repor os números de médicos, repor remédio nas unidades, e a intervenção cumpriu exatamente e um pouco mais do que determinou o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, portanto, determinou, após o cumprimento desses itens, a devolução da administração da saúde pública para o prefeito Emanuel Pinheiro. Infelizmente, aí eu falo que é uma opinião pessoal, infelizmente voltou às mãos do prefeito Emanuel Pinheiro, que foi quem deu causa à situação caótica da saúde pública de Cuiabá. Mas colocou, né, obrigando, portanto, o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta, né, aonde praticamente amarra o prefeito Emanuel Pinheiro para que a saúde pública não seja utilizada como um cabide de emprego, como uma plataforma eleitoral, não seja utilizada como fonte de desvio de recursos de dinheiro público, né, e que as ações na saúde continuem acontecendo de boa forma. E para isso constituiu-se uma comissão de fiscalização e acompanhamento, né? Eu não faço parte dessa comissão, mas tem uma comissão formada por membros do Poder Executivo, do Tribunal de Contas, para exatamente acompanhar o cumprimento desse termo de ajustamento de conduta, para garantir que o prefeito Emanuel Pinheiro cumpra com aquilo que o Poder Judiciário está decidindo. Então a gente espera, na verdade, que ele possa cumprir isso, para que a saúde não volte novamente a viver situações e dias tão difíceis como vivia antes da intervenção. Continuando na saúde, o Hospital do Estado inaugura quando? Central? O Hospital Central. Agora, ao longo desse ano, a gente espera um pouquinho depois do segundo semestre. O governador Mauro Mendes tem cuidado particularmente com muito detalhe dessa obra. Essa obra, sem dúvida nenhuma, como ele mesmo disse, será o melhor hospital já construído no estado do Mato Grosso, melhor que qualquer hospital privado já construído aqui no estado do Mato Grosso. Esse hospital vai atender com muita dignidade a população mato-grossense. Ele deve ser inaugurado aí no segundo semestre desse ano 2024. Tive a oportunidade de visitar e é uma obra grandiosa mesmo. Reta final, já podemos entrar no assunto? Podemos, O povo aguarda aqui ansiosamente, mas eles gostam, não é, professor? União Brasil já decidiu quem é o candidato? Não, a União Brasil não decidiu. Quem decide, na verdade, pela União Brasil, conforme o acordo que foi feito dentro da executiva do partido, é o governador Mauro Mendes, que tem essa atribuição como presidente do partido e como maior liderança, obviamente, do União Brasil aqui em Cuiabá, ele que vai definir o caminho do União Brasil aqui na Prefeitura de Cuiabá. Ele já deu uma data? Até o final do mês, foi o que ele falou na última coletiva. Isso não tem dificultado essa relação com o presidente da Assembleia Legislativa, que é o outro pré-candidato dentro do partido também? Essa relação de trabalho entre vocês? Veja, a gente conseguiu compatibilizar bem essa questão da pré-candidatura do presidente da Assembleia, da minha pré-candidatura a prefeito de Cuiabá, com os trabalhos, com a relação entre a Assembleia e governo do Estado. Tanto é assim que a gente aprovou a Lei Orçamentária Anual, que é uma pauta bastante importante para o Estado do Mato Grosso, e tantos outros projetos de interesse não especificamente do Fábio, nem do presidente da Assembleia, mas de interesse da sociedade mato-grossense, né? Na nossa atribuição, a gente precisa separar muito bem as coisas. Eu, como chefe da Casa Civil, e ele como presidente da Assembleia, a gente precisa ter claro que a gente precisa defender os interesses do Estado do Mato Grosso, da sociedade mato-grossense. E essa questão da Prefeitura, a gente, se tiver que ter um embate, é fora dessa atuação, eu como chefe da Casa Civil e ele como presidente da Assembleia. Aí é um embate eleitoral na época da eleição. O presidente da Assembleia disse que ele seria candidato no União Brasil ou fora do União Brasil. Sua posição é a mesma? Não. Não? Minha posição é clara. Eu sou candidato dentro da União Brasil. Até porque eu tenho um grupo político. Sim. Meu grupo político está na União Brasil. E eu não quero mudar de grupo político. Desde que eu fui convidado a entrar na política, eu acompanho o governador Mauro Mendes. Fui secretário de governo da Prefeitura de Cuiabá, né? E hoje sou secretário-chefe da Casa Civil do governador Mauro Mendes. Então eu tenho meu grupo político, não pretendo mudar de grupo político e estarei junto com o meu grupo político. O União Brasil definindo, o Mauro é o presidente estadual do União Brasil, né? O presidente do União Brasil definindo a candidatura, vamos lá, definiu pela candidatura do Fábio, né? A partir desse momento, como que você pensa a pré-candidatura, como você pensa Cuiabá? Definindo a nossa pré-candidatura, eu penso, na verdade, primeiro estabelecer um amplo diálogo com a cidade de Cuiabá para a gente junto construir soluções para os grandes problemas que essa cidade tem. Eu sou muito otimista com Cuiabá, acredito muito nesse município de Cuiabá, eu acredito firmemente que Cuiabá pode voltar a ser
a cidade maior protagonista do desenvolvimento econômico do estado do Mato Grosso. Eu acredito que aqui devam ser instalados as sedes das principais empresas desse agronegócio, que é um setor econômico muito potente. E, portanto, com isso a gente poder gerar emprego de qualidade, aumentar a renda do cuiabano, gerar oportunidade, mas para isso a cidade tem que funcionar. A cidade precisa funcionar adequadamente. Quando eu falo que a cidade tem que funcionar, o transporte público tem que funcionar, as vias têm que estar recuperadas, asfaltadas, a saúde tem que funcionar, a educação tem que ser boa, para que as empresas aqui aportem, para que as empresas aqui empreguem, para que a gente possa movimentar economicamente essa cidade. Eu acredito muito em Cuiabá sendo o grande protagonista do desenvolvimento do estado do Mato Grosso e uma cidade que possa representar toda a força econômica que esse estado hoje representa. Agora, precisa ter seriedade. A primeira coisa que a gente vai fazer, o meu projeto é um projeto de mudança clara ao que está acontecendo hoje em Cuiabá. Eu não tenho nenhum diálogo, nenhum vínculo com o grupo político que está aí. Por isso que quando eu falo que eu sou candidato à União Brasil, é porque eu tenho meu grupo político. Eu sou incapaz de ter vínculo político com o Emanuel Pinheiro, por exemplo. Secretário, preciso parar para o repórter CBN. Na volta, com o tempo, a gente vai para os últimos minutos. A gente tem uma segunda entrevista com o comandante do GEFRON, mas a gente deseja se despedir com tranquilidade. Ouvir você também, ouvinte. É uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente continua esse estúdio CBN movimentadíssimo de terça-feira. Horas 35 minutos, terça-feira, 23 de janeiro de 2024. Caminhamos para a reta final da nossa conversa com o secretário-chefe da Casa Civil e deixamos a pauta política por último. Antes das considerações, só para continuar o nosso assunto, na coletiva o governador afirmou que o meu candidato, abre aspas, é Fábio Garcia. Eu gostaria que o senhor comentasse essa fala também, secretário. E um desafio, né? O senhor falava aí dos planos para Cuiabá, um desafio, vê como um desafio muito grande diante do cenário, vários vereadores, inclusive um grande abraço para a vereadora Michele Alencar, que está aqui no nosso estúdio, já deixou bem claro que Cuiabá está quebrada, a situação de Cuiabá, endividamento, um desafio muito grande e também nesses planos como é que o senhor pretende lidar, né, evoluindo aí, é claro, essa tratativa. Bom, primeiro dizer sobre o apoio do governador, que eu fico honrado com o apoio do governador, e esse apoio é porque a gente pensa e faz política de forma muito parecida. Tanto o governador Mauro Mendes quanto eu acreditamos que uma boa gestão, uma gestão séria, é capaz de mudar muitas realidades. E é isso que a gente está propondo para Cuiabá. Né? Não é a velha política, não é a política do tapinha nas costas, é a política de resultado, de eficiência, de trabalhar com seriedade e aplicar corretamente o dinheiro público. E, portanto, a nossa proposta é uma proposta de, como eu estava dizendo aqui, de absoluta mudança com o que está acontecendo hoje em Cuiabá. Essa é a diferença. E eu estava dizendo aqui que eu acredito muito no potencial dessa cidade. Eu acredito que Cuiabá pode sim, se bem administrada, voltar a representar toda a força econômica que tem nesse estado. Agora, a gente precisa fazer a cidade funcionar, né? A gente precisa recuperar as nossas ruas. Indo para a questão mais prática, João, recuperar nossas ruas, um grande programa de recuperação asfáltica na cidade de Cuiabá. A gente precisa fazer o transporte público funcionar com eficiência, como em tantas outras capitais ele funciona. Né? A gente precisa fazer as creches, as escolas terem infraestrutura de qualidade, com bom ensino para as crianças, indo para a forma prática. A cidade precisa funcionar. A gente precisa fazer nessa cidade um grande programa de arborização de Cuiabá. Ninguém aguenta mais o calor e quem é cuiabano sabe que outrora, lá atrás, essa cidade era chamada Cidade Verde. A gente precisa recuperar isso. Isso traz para nós um ambiente e traz para nós também a alegria de Cuiabá, que perdeu. Nós, cuiabanos, perdemos um pouco ao longo do tempo essa cidade movimentada, alegre, verde. A gente precisa recuperar a alegria dessa cidade aqui. A gente precisa fazer com que Cuiabá volte a nos orgulhar como sempre orgulhou. A gente tem tudo para fazer isso. Basta administrar com seriedade e com responsabilidade na nossa cidade. Agora sim, considerações finais, porque ainda temos mais uma entrevista. Secretário, muito obrigada. A gente deixa a porta aberta, microfone à disposição para que a gente coloque mais vezes aqui na bancada. Política em Pauta é um ano tão importante e principalmente levando informação para você que nos ouve, para o cidadão cuiabano. Obrigada mais uma vez, agradecer a todo o seu staff aqui, toda a equipe. E hoje nós estamos chique, né?
Estamos aqui com Michele Alencar Você também, viu, agradecendo. tá ali também agradecendo a visita, ela que vai conversar conosco. O Júlio falou, Marcela, ela não sai daqui sem essa agenda para que a gente movimente ainda mais a nossa semana aqui, agradecendo a todos os apoiadores também. Até uma próxima oportunidade, secretário. Muito obrigado, Marcela, obrigado a todos da CBN, muito obrigado pela acolhida, pelo espaço que me deram da gente poder prestar alguns esclarecimentos, aproveitar e cumprimentar a nossa vereadora Michele Alencar, agradecer também aqui pela presença aqui na CBN, cumprimentar o amigo Beto 2-1, que também está aqui, né? Agradecer também pelo espaço e, no mais, me colocar à disposição da CBN, da sociedade cuiabana e também do nosso estado de Mato Grosso para qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado e desejo aí, como não pude desejar ainda, um feliz 2024 de muito sucesso e muita paz para todos nós. Que assim seja.